Ele começou e Aí parou. eu vi que ele... Agora está gravando. Boa tarde a todas e a todos. Esse é o curso de formação política e cidadã, organizado pelo Campus Santana do Ipanema, do Instituto Federal de Alagoas. É claro que, como os participantes e as participantes já sabem, no intuito de dar mais robustez ao curso, a gente firmou parcerias com professores e professoras de outros campi do IFAL e também na Universidade Federal de Alagoas. A gente está chegando na reta final do curso. Espero que todos os participantes e participantes tenham gostado, tenham podido aprender. Com certeza a gente também aprendeu compartilhando, tendo esse montão de contato durante alguns meses com vocês. Hoje nós falaremos sobre religião e política, né, mais especificamente religião e política, laicidade brasileira, e o nosso encontro, o encontro T2, né, ele será conduzido pelo professor doutor Leonardo Siqueira Antônio. O professor Leonardo, ele é professor de Sociologia do campus Santana do Ipanema, do IFAL, campus do qual também faço parte. Nós lecionamos juntos Sociologia lá no campus, né, brincamos, trabalhamos nessa área, né, vem daí a nossa parceria, a nossa amizade, né, e assim, só para que fique registrado, o professor Leonardo, ele é, né, graduado em Ciências Sociais, é mestre em Ciências Sociais, é doutor em Antropologia Social, tudo pela USP, tá certo? Então, satisfação em encontrá-los. Passo a palavra para o professor Leonardo para que ele possa conduzir os trabalhos. Com você, Léo. Bom, como de praxe, né? Boa tarde a todas e a todos, boa tarde a todas as pessoas. Satisfação voltar aqui à aula depois de tanto tempo. Eu dei a aula número 4 no dia 19 de junho e eu tenho muita satisfação de voltar nessa reta final e ainda na próxima sexta-feira concluir com a última aula do curso. Como bem o professor Levi disse, nós somos parceiros lá não, né? Aqui de Santana do Ipanema. É uma pena que essa pandemia atrapalhou muitos dos nossos projetos em conjunto, né? Mas o Levi brilhantemente tem tocado esse curso, praticamente na organização sozinho, deu algumas ajudas em alguns momentos pontuais, mas acho que a liderança e a organização e todo o crédito desse curso de 40 aulas, 3 meses, que vai se encerrar na semana que vem, é todo do professor Levi. Bom, como ele bem disse, a gente vai falar de religião e política hoje, mas eu gostaria, antes de entrar no tema, dar uma retomada da minha aula passada, lá no dia 4, porque o problema de pesquisa é o mesmo. É o mesmo, só que vocês vão perceber que eu vou partir de um outro lugar para pensar a mesma realidade. Importante que se diga isso, porque eu parto de uma epistemologia da ciência, onde cada teoria, cada compreensão teórica, ela nos traz limites e possibilidades de compreensão. Ela obscurece alguns processos e ela ilumina outros processos. E é como se a realidade então, ela fosse fragmentada em mosaico, e conforme o olhar que eu estabelecer sobre a realidade, eu vou enxergar coisas diferentes. Mas a perspectiva, ou seja, o ponto de partida que eu vou para pensar hoje, particularmente aqui o lugar Santana do Ipanema, é uma outra construção teórica. Então, eu vou começar com uma revisão da aula passada, só para a gente ver que, na verdade, eu estou tentando pensar as mesmas coisas, mas eu estou pensando as mesmas coisas de modo diferente, então as coisas elas se alteram. Então, só para lembrar, eu parto, né, de uma compreensão do conhecimento e da educação, que a educação ela é prática, né? Ela é prática porque ela ensina uma ética de viver. A partir do conjunto de conhecimentos que eu adquiro, eu posso ter um conjunto de princípios para eu atuar no mundo. É claro que essa noção de prática não é a prática do mercado de trabalho que eu coleciono um monte de técnica, ou eu coleciono um monte de conteúdo que eu decoro para fazer o vestibular, e aí eu vou lá praticar no mercado de trabalho ou praticar numa prova específica para ter acesso à universidade ou ao mercado de trabalho. É uma prática que pauta a minha conduta no mundo.
E aí, nesse sentido também, quando a gente fala no tripé dos institutos federais e das universidades federais, para mim é um pé só. Não é possível pensar conhecimento e educação sem pensar a comunidade onde ela está envolvida, a instituição escolar, então aí tem a extensão. Não se dá para pensar em prática de ensino e conhecimento sem a pesquisa, né? A pesquisa é um ponto importante para a gente compreender as comunidades e nós mesmos, e nesse sentido, quando a gente pesquisa, a gente tem que transmitir esse conhecimento, inclusive dentro das instituições, então a gente tem que ensinar na instituição, então ensino, pesquisa e extensão, para mim, é indissociável, é um pé só, e eu já disse isso na aula passada. E aí, quando eu sou um paulista, que veio aqui para Santana do Ipanema, e eu estou, então, preocupado de entender a região onde o IFAL está inserido e me entender nesse processo. Não há conhecimento significativo que no sujeito não esteja implicado nele mesmo. Eu sou um dos defensores, e aí daqui a pouco eu vou falar um pouco da psicanálise, de que ao aprender, ao conhecer o mundo que nos cerca e os outros, eu também consigo me entender melhor, entender os meus desejos, entender os meus limites, as minhas angústias. Então, eu estou aqui nesse exercício também. Eu sou um professor que pratico esse tipo de transmissão do conhecimento, e praticar isso, na verdade, das minhas pautas não é só a transformação do meio onde eu estou inserido, mas a minha transformação a mim mesmo, né? Então, eu cheguei aqui em Santana do Ipanema, e aí eu aperto sempre o botão errado. Agora apertei o certo. E aí eu cheguei aqui no Ipanema, e aí eu me dei com essa questão de eu e o sertão, e eu no sertão, e eu com esse excesso de ser sertão. Por que sertão? Porque eu tenho uma percepção, por onde eu tenho andado, que a região está passando por uma reelaboração do que ela é, do seu próprio reconhecimento, da sua própria identidade. Então, a primeira coisa é que a antropologia, que mexe com as identidades, onde é a minha matriz teórica, ela emerge. Então, a pergunta é: quem sou eu dentro do sertão? E aí, quando eu vou olhar para o sertão, eu vejo um processo, primeiro, de uma recusa de uma história tradicional, e essa recusa ela é dada pelos poderes instituídos, então eu estou falando especificamente, por exemplo, do Estado, do governo do Estado, da prefeitura, e tem uma tentativa de reelaboração do que é o sertanejo a partir de alguns processos, né? O processo político, então, na aula passada eu não parti daqui, mas então pensar política e religião agora vai ser importante para mim, para entender esses processos, essa reelaboração do reconhecimento local, e a construção, então, da Academia Santanense de Letras e as antologias locais, como as antologias de Santana do Ipanema, Maravilha, Arapiraca, são todos processos, ao meu ver, que está tentando redefinir o que é o sertanejo, e a partir de uma negação de uma história que tem a ver, então, com banditismo, com cangaço, e aí a gente vai discutir um pouco essa relação, então, como que se está dando essa reelaboração histórica. Os poderes instituídos, como a prefeitura, têm se feito um esforço imenso de essa reelaboração histórica partir por uma significação religiosa, então a questão da Santana, ela está emergindo com muita força. Quem está caminhando nas escolas que foram aqui de Santana do Ipanema, que foram reformadas, vocês vão ver que construíram bustos e estátuas da Santa Ana, e a gente vai discutir também bastante o projeto da prefeitura de transformar Santana do Ipanema como um santuário religioso na construção da maior estátua de uma santa, segundo eles, do mundo, né? Transformar aqui realmente num estabelecimento de um trânsito religioso a partir do turismo importante. Então, a gente já tem um consórcio entre poder econômico, poder religioso e poder político, né? Então, que a gente já vai entrar daqui a pouco numa discussão com o Weber do que seria, então, secularização e como a gente pensar o Estado laico, né? Mas a gente vai chegando lá, só estou dando os spoilers da aula de hoje. E para mim o importante sobre essa questão da Santa Ana como modelo da religiosidade política, que eu vou chamar aqui da região, é porque ela encapsula a figura do feminino.
Então, ao meu ver também, para eu entender essa reelaboração das identidades aqui de Santana do Ipanema, como as pessoas estão se reconhecendo, é importante eu entender o que significa mulher sertaneja, quais são as suas condutas consideradas legítimas, né? E o que significa essa associação dessa imagem. Então, quando a gente vai olhar, e eu vou trazer daqui a pouco o slide de uma das propostas de relaboração histórica da região, né? Então, quando a gente vai olhar o protagonismo que está se definindo como feminino, então, quem pediu para construir a Capela de Santa Ana aqui foi a esposa do fazendeiro chamado Dona Teresa, e esse protagonismo está sendo cada vez mais exaltado, que foi uma mulher que fundou Santana do Ipanema. E toda essa representação da figura do feminino está encapsulando a mulher e a sua sexualidade na região. Então, para mim, é interessante olhar para cá, para Santana do Ipanema, e olhar que, primeiro, o casamento pensado como matrimônio religioso, ele ganha uma conotação importantíssima, principalmente para as figuras de representação das mulheres. Parece que as mulheres da faixa dos 30, 40 anos, a única possibilidade, algum exercício da sensualidade legítima, e esse legítimo é pensado como a região entendendo como legítimo, mas não eu, é o matrimônio, né, é o casamento. Fora do casamento parece que não é possível se pensar nenhum tipo de sensualidade e até mesmo exercício da sexualidade, mas isso é posto em xeque, como eu tentei analisar na aula passada, a partir das festas. Né? As festas eram um ponto importante para analisar, a festa da juventude, o carnaval, lá na aula passada, para pensar essa figura do feminino e essa reelaboração da identidade do sertanejo aqui na região, a partir da afirmação daquilo que é negado. Então, ao longo de 363 dias do ano, é negado o acesso às mulheres a algum tipo de exercício de prática social pública, que durante a festa da juventude e o carnaval é extremamente, então, permitido a sua sensualização, a sua elevação de elemento em busca de desejo, em busca de prazer e algo extremamente desejável, né? Então, por isso, então, recapitulando rapidamente, para me ajudar a pensar essa matriz cultural de que se afirma algo negando, né? O que está sendo, então, numa linguagem mais psicanalítica, que está sendo recalcado coletivamente, né? Que são essa sensualização feminina, e que só tem alguns escapes ao longo do ano, que é ritualizado. Isso para mim é muito importante, que mostra que mito nós estamos trabalhando na mentalidade coletiva. Eu fui atrás, então, da Lélia Gonzalez, não sei se vocês lembram da aula passada. Importante, eu parto de várias teorias, com limites e possibilidades diferentes para pensar a região, e eu tenho essa atividade pública. Então, cada uma dessas aulas que eu dei são aulas que eu partir de lugares teóricos diferentes para pensar a mesma coisa, que é a reelaboração e o reconhecimento social do sertanejo e da sertaneja, a partir aqui de Santana do Ipanema. Então, eu já parti da literatura para pensar as antologias, eu já pensei da minha configuração como homem branco, e a aula passada, então, eu pensei a partir daquilo que está sendo negado a partir das festas, né? Então, eu fui para a Lélia Gonzalez, porque a Lélia Gonzalez me deu uma ferramenta metodológica para se pensar a matriz cultural da região, e ela está pensando o Brasil especificamente, a partir daquilo que está sendo negado e daquilo que está sendo afirmado, e quem tem a função de transmitir a cultura nacional, e como que a gente está negando esse, o que ela está chamando, então, de cultura nacional. E para ela, lá naquela aula, o importante foi o debate de se pensar a Mocamba. A Mocamba era aquela figura que cuidava, né, fazia a criação dos senhores brancos, das crianças brancas, era uma escrava que amamentava, era a amásia, né? Então, a amásia é aquela figura que tem uma vida marital, mas não é reconhecido legalmente ou religiosamente, e é ela que transmitia a cultura, e que hoje a gente tem resquícios da Mocamba nas empregadas domésticas, nas babás e nas sambistas, nas rainhas de baterias do Rio de Janeiro. O que era um se dividiu em três, que escapa,
então, que a gente, na verdade, está negando a todo momento, que nossa origem cultural, ela é negra africana. Esse é o argumento da Lélia Gonzalez, e que, na verdade, a gente tenta apagar, recalcar, e por isso que a gente produz algo chamado racismo, a violência contra as populações descendentes de ex-escravizados, para tentar negar uma origem cultural que, na verdade, é uma cultura africana, que isso inclusive está no nosso repertório, então depois do almoço eu vou tirar um cochilo. Cochilo não é uma palavra latina, cochilo é uma palavra que vem do Ubuntu, e aí a gente tem várias palavras, vários repertórios e várias práticas que nos mostram que, para além da representação que nós fazemos de nós mesmos, de sermos brancos, a nossa cultura e a nossa prática cultural, ela tem uma origem marcadamente africana, mas a gente tenta negar, então a gente produz o sintoma do racismo, que ela vai chamar então de neurose brasileira. E aí eu peguei todo esse modelo metodológico para a gente pensar Santana do Ipanema, o que está sendo afirmado e o que está sendo negado. Então eu fiz aqui um resumo do que eu falei mais ou menos em 1 hora na aula passada, em apenas 3, 4 minutos, né? Então eu comecei a pensar, então, o que é, então, primeiro, a história do cangaço que está sendo negada, qual era a posição da mulher nesse cangaço, que era uma posição de subalterna, de violência sexual, as meninas eram raptadas em muitas das fazendas para serem esposas dos cangaceiros, então a gente tem todo um discurso da cultura do estupro, da cultura da novinha. Então, o que me faz ouvir essa valorização da novinha, do novo, da onde que vem isso? O que isso está tentando mostrar do que está sendo negado de uma história tradicional, então, e a partir de pares de oposição, né? Quando a gente vai pensar o sertão, a gente não deixa de pensar o Nordeste e Sudeste, o litoral e o sertão, o urbano e o rural. Para mim, quando eu cheguei aqui, foi muito interessante, mas triste de entender como, dentro do IFAL, por exemplo, quem vem dos sítios, povoados, tem uma certa discriminação, a gente tem certa valorização do urbano, santanense como polo de urbanização, e o que vem para fora de Santana como algo mais discriminado do rural, e da chave também da mulher e do homem, da posição do homem e da mulher dentro dessa história chamada cangaço, né? Que durante muito tempo, se a gente fosse olhar para a literatura sobre a história regional, a gente vai ter bibliotecas sobre isso. E aí, então, para mim, a gente está passando por um processo de negar essa história, de se alterar e de se reconhecer aqui a região a partir de outros pressupostos, né? E parece-me, então, que de um certo sentido, apesar da religiosidade popular da região ser extremamente forte há muito tempo, essa conurbação, ou seja, onde a gente não sabe direito os limites do que começa a política, o religioso, o econômico, aqui em Santana do Ipanema, ele está se moldando ou se reconfigurando agora, anos 2000. E aí, para mim, isso é interessante pensar, porque o Brasil pensou essa recolocação entre o religioso e o político já desde a sua formação. Então, por que eu resolvi dar uma aula retomando o meu doutorado? Meu doutorado é desse tema, religião e política. Eu não pensava no meu doutorado desde as leis da defesa, que foi em março de 2018. Então, eu voltei a pensar o que é laicidade, ou seja, quais são as configurações entre o secular e o religioso dentro da mentalidade das pessoas agora, por causa da minha inserção aqui em Santana do Ipanema. Essa relação, essa combinação, e aí eu tenho uma hipótese lá no meu doutorado, de que não adianta a gente ficar discutindo religião e política de maneira estanque, fora da história, fora dos processos, porque eu aposto que cada Estado nacional, e o Brasil entre eles, de uma maneira muito particular, configura qual é o domínio da religião e qual é o domínio da política de uma maneira muito particular. Por isso que a gente vai, daqui a pouco, conversar um pouco do que o Weber falou e da forma que eu penso a questão da laicidade. E aí, uma coisa importante
né, um pouco que eu já falei aqui. O importante também para mim, só para retomar um pouco aqui, essa figura do feminino, ela é muito mais complexa do que essas representações. Por quê? Né? Coloquei as mães solos aqui. Porque, inclusive, eu estou coordenando uma pesquisa aqui com os alunos e as alunas do IFAL para traçar um perfil, porque eu queria ter uma sensibilidade melhor de como as famílias são feitas de mulheres, né? Porque para mim são um desdobramento da violência que as mulheres acabam passando, como elas só podem ter algum tipo de liberdade e exercício da sensualidade ao longo do ano pelo casamento, elas acabam casando muito jovem, elas acabam tendo filho muito jovem. Essa figura do feminino, a partir da configuração religiosa, ela é muito controlada. Eu estou coordenando uma pesquisa aqui na região de iniciação científica também, para mapear a violência doméstica, por exemplo, que aqui me parece ser, no Brasil inteiro, na verdade, né? Mas aqui parece ter esses contornos particulares, e aí, por exemplo, das famílias do IFAL, dos alunos e das alunas, 40% é feito de mães sem a figura paterna presente, né? Que para mim isso é mais uma consequência dessa configuração que capsula, prende a figura do feminino a partir de uma elaboração de como nós estamos nos reconhecendo em Santana do Ipanema a partir da figura da Santa Ana. Então a gente tem meninas casando com uns 20 anos, 18, 19 anos, e muitas mulheres criando seus filhos divorciadas, chefe de famílias, às vezes até a avó presente, nessas famílias, né? Então é tudo isso que eu estou tentando pensar. Mas retomando então a questão dos contornos da religiosidade e da política, eu prefiro falar em laicidade, e aí eu já vou definir laicidade, do que outros termos, né? Por que eu vou pensar a partir desse caminho? O Estado laico, a gente já sabe mais ou menos a definição, porque ele é mais divulgado. O Estado laico é o Estado que defende que cada um de nós temos a liberdade de fazer a nossa confissão religiosa, ou seja, o Estado ele não pode confessar nenhuma religião, porque se ele for o defensor de uma delas, ele vai acabar violando o direito daquelas outras pessoas que podem ter outras religiosidades. Então, o Estado laico não é um Estado ateu, ele não professa que ninguém possa ter religião, mas é aquele que deveria garantir o pluralismo religioso no seio social, do corpo social, a partir, então, da regulação desses conflitos religiosos e defendendo que cada um, na sua esfera privada, tenha a sua confissão religiosa que bem entender, né? E aí eu prefiro a palavra laicidade do que o processo de secularização, que a gente já vai ver como é que o Weber pensa isso, porque a laicidade, o conceito, ele traz que a noção de que cada local, cada configuração social traz uma configuração específica do função da religião e a função da política. E eu gosto de pensar em termos de laicidade, porque eu acho que o Brasil ele traz uma originalidade enquanto Estado nacional em relação a outros países que a gente só encontra aqui, né? Um dos aspectos, quem é mais ou menos da minha idade, mais de 35 anos, quase 40, quem é da minha idade e teve a sua adolescência nos anos 80, lembra-se que a expressão eu sou um católico não praticante, né? O Brasil ele entrou tardiamente no pluralismo religioso. Se a gente pegasse o censo ali do começo dos anos 90, final dos anos 80, a gente vai ver que quase 100% da população era católica, mas não era, né? Esse fenômeno de produzir alguém que se afirma praticante de uma religião, mas não pratica, ou seja, ele não faz parte dela, né? Por definição, uma confissão religiosa, ela só tem os seus membros a partir da prática deles, né? Nós produzimos isso, né? Nós produzimos isso a partir do que eu tenho como hipótese, que o Brasil produziu uma fusão muito particular entre comunidade política e comunidade religiosa, muito bem delineada simbolicamente. Então, quando a pessoa ali nos anos 80, que está em crise agora, né? Mas quando as pessoas diziam ali nos anos 80, começo dos anos 90, eu sou um católico não praticante, na verdade ele estava dizendo assim, eu sou brasileiro.
né? Eu, essencialmente, sou brasileiro. E aí a gente tinha todo um modo, que eu já vou delinear daqui a pouquinho, de se pensar esse sincretismo, ou seja, como as diversas religiões no Brasil conviviam entre si, onde todo mundo era batizado, e batizado era um sinal de ser brasileiro, todo mundo se dizia católico, apesar que muitos dos brasileiros tinham seu pezinho no terreiro, e frequentavam o candomblé, ia no centro espírita, mas todo mundo quase 100%, beirava 98%, 97% ali no final dos anos 90, se afirmavam como católicos, e muitos deles como católicos não praticantes. Hoje, se a gente olhar para o censo, mais ou menos 13% da sociedade brasileira se diz sem religião. Eu diria que esses 13%, na verdade, ele deveria sempre ter existido, talvez já tenha sido até um número maior, mas nos anos 80, quem era sem religião se afirmava como católico não brasileiro. O que é esse católico? Católico não brasileiro é ótimo, né? Como católico não praticante, para se afirmar como brasileiro, né? Então, se reconhecer enquanto membro de uma comunidade que, ao mesmo tempo, é política e religiosa. E quando eu falo, então, de laicidade nessa maneira, eu estou argumentando que religião e política no Brasil sempre andaram juntas. É muito mais complexo a gente pensar a relação entre religião e política do que o processo eleitoral, muito mais do que o slogan, por exemplo, do nosso presidente da República, que é, não sei dizer, mas é alguma coisa Deus para todos, não sei, não lembro, alguém me ajuda aqui. Mas, enfim, é muito mais complexo de que lideranças políticas e lideranças religiosas participarem do âmbito eleitoral. Porque o Brasil produziu algo que está para além disso. Né? É claro que a gente pode discutir a problemática que isso é para a gente ter efetivamente um Estado que seja laico. Né? Mas só isso ainda é a superfície, ó, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Né? É muito mais complexa do que pensar slogans políticos de atores específicos professando confissões religiosas, né? Porque a complexidade disso se estabelece quando a gente se pensa enquanto uma comunidade política que é cristã. E é a partir daí que eu gostaria de caminhar minha argumentação e, no final da aula, voltar para Santana do Ipanema para mostrar que muitos dos processos que aconteceu no Estado Nacional Brasileiro está sendo reproduzido aqui em Santana do Ipanema. Né? Às vezes tem uma citação do Marx sobre Luiz Bonaparte, né, que a história primeiro é como tragédia e depois como farsa. É interessante como aqui a gente está reproduzindo processos muito próximos de que aconteceu ao longo da história da República Brasileira, que às vezes a gente não se deu conta. Né? Como antes todo mundo se afirmava como católico, inclusive católico não praticante, a participação política religiosa não produzia ruído. Agora, como a gente tem um grupo que é minoritário e está fora dessa lógica histórica, tentando fazer política a partir da sua matriz religiosa, isso produz um certo desconforto. Mas a gente deveria estar desconfortável pensando todo o nosso processo histórico, porque essa relação, então, entre religião e política é muito mais complexa. Ela sempre existiu, não só na nossa independência a partir do Império, onde a gente não tinha uma divisão entre Estado e Igreja. Então, qual que era a certidão de nascimento no Império? Era o batismo. Qual que era a certidão de morte no Império? A extrema-unção, porque a gente tinha uma fusão entre Estado e Igreja. A República produziu essa divisão institucional, apesar de manter a relação simbólica entre uma comunidade política e uma comunidade religiosa, que acho que eu vou tentar demonstrar a partir de agora. Então, quando eu vou, só para retomar, finalizar esse slide, quando eu vou, então, discutir a relação entre religião e política, eu prefiro falar de laicidade. Porque eu estou tentando analisar de maneira muito próxima à história de como cada contexto particular produz essas relações entre religião e política, e não processos gerais do capitalismo, ou processos gerais da modernidade, da racionalização, como Weber vai falar. Eu estou tentando olhar para locais menores e olhar muito mais para as particularidades do que para processos gerais. E aí eu mostro toda a minha veia antropológica para pensar
essas questões. Então, só para a gente ter aqui uma pitadinha do que eu vou retomar no final, se vocês seguirem o Instagram da Associação Santanense de Letras, que fica nos fundos do Centro Cultural e Biblioteca Breno Accioli, aqui em Santana do Ipanema, ou seja, um prédio da Secretaria de Cultura da região, a Academia Santanense está alocada num prédio institucional da Prefeitura. Então, para a gente entender essa relação de poder vigente, né? A gente vai achar que o Instagram da Academia Santana do Santanense é um Instagram religioso, de tanta ênfase dessa história e dessa questão da Santa Assunção, Santa Ana, da matriz, quer dizer, há evidente nos nossos olhos a construção da nossa história santanense a partir de uma matriz religiosa e particularmente católica, né? Quando eu assisti uma aula da história de Santana do Ipanema, o repertório que foi usado lá dentro da Associação Santanense de Letras é que a história sempre foi contada de um jeito, qual é esse jeito, a partir do banditismo e do cangaço. Agora, a gente pode pensar a partir do protagonismo feminino, e esse protagonismo feminino é uma grande cilada, né? Porque ele na verdade, ele é mais conservador e prende as relações do feminino do que o liberta, pensando a partir da esposa do fazendeiro aqui que fundou a cidade no século XVII, 1600 alguma coisa, que pediu para o seu marido, ela chamava Dona Ana Teresa, ela era devota, essa aqui é uma foto do slide da aula que eu estava assistindo, ela era devota da Santa Ana, ela pediu para construir a capela, a igreja mandou um padre, então quem fundou a cidade, a partir da figura do feminino, foi uma mulher, né? Para a gente entender como esse processo está acontecendo agora. Inclusive, a pessoa que deu essa aula está escrevendo o material dos fundamentais das escolas municipais da região sobre a história de Santana do Ipanema que não havia antes, a partir desse registro. Né? Olha como isso está entrando a partir da permeabilidade social, e aí a gente vai ver a importância da educação entrar nessa lógica da construção das identidades e como ela é importante para pensar um reconhecimento de comunidades políticas, né? Então vamos lá, próximo slide, metodologia. Então, como eu falei para vocês, né, eu prefiro pensar muito mais a partir da conceito de laicidade do que secularização e Estado laico, e eu tenho um repertório de se pensar a partir da história. A história que vai me mostrar como é que deu essa simbiose entre religião e política, para finalmente eu pensar qual a função da religião no mundo moderno, e não num sentido normativo, né, como eu gostaria que fosse, mas o que ela está realmente cumprindo agora, e para a gente entender a realidade a partir disso. Né? Então, eu já falei sobre isso. E o Max Weber? Bom, quando a gente vai pensar a relação entre religião e política, a gente tem uma biblioteca imensa, uma tradição dentro da sociologia e da antropologia para se pensar essa questão a partir do Max Weber, que tem como uma teoria geral, então muita gente vai falar que é teleológico, ou seja, é um fim em si mesmo, talvez tenha uma visão mais normativa do que prática, mesmo se a gente olhar a Alemanha da virada do século XIX para o XX, onde o Weber estava inserido, talvez não tenha sido exatamente assim como ele estava descrevendo, mas enfim, o Weber tinha uma teoria da ação, analisar sociologicamente a realidade é compreender, por isso que é uma sociologia compreensiva, uma sociologia interpretativa, é entender os motivos que os atores estão agindo de determinada maneira. E ele tem todo, então, um conceito de esferas de valor, essas esferas de valor, então, eu vou, para simplificar, seria um conjunto de repertórios que eu justifico a minha ação no mundo. Porque você está fazendo tal coisa, eu estou fazendo isso porque eu quero ficar mais rico. Então tem uma justificativa econômica por trás. Eu estou fazendo porque minha mãe me mandou. Então tem uma esfera do valor da tradição. E o Weber vai dizer que a modernidade, né, e o Ocidente, ali a partir do século XIX, é o primeiro que consegue fazer uma separação dessas esferas de valor, onde a religião ela se separa do domínio da economia, da política e da ciência. Ela ganha um autocentramento próprio. Então, é como se eu justificasse coisas religiosas
religiosamente, mas quando eu fosse agir no mundo sem ser com essa intenção religiosa, eu usaria outras esferas do valor, justificaria de outra maneira, e é como se alguns autores, de uma maneira mais normativa, estão lendo Weber, porque o Weber não fala exatamente isso, vão dizer que a economia e a política se libertam da religião na modernidade, ou deveriam se libertar, né? E lembrando, para quem é das ciências sociais, que o Weber tem uma noção de tipo ideal, ou seja, então ele está tentando trabalhar mais com maiorias abstratas do que realmente fazer uma descrição da realidade. Então, eu entro, quando eu vou, por exemplo, no meu doutorado, eu vou debater com o pessoal da secularização para dizer, ó, uma coisa é o que a teoria está dizendo, outra coisa é as práticas sociais que eu quero olhar. Né? E é dentro inclusive, dessa noção de secularização que a noção de Estado laico ela ganha vigor. Né? Então, o Weber vai falar que as burocracias modernas têm uma racionalidade meio-fim, que tem que se libertar das tradições, então, por isso, a gente ganha um corpo de uma definição de um Estado laico, que então ele vai defender o pluralismo religioso, a partir também de uma noção de que o Estado é o único que teria. No Brasil, a gente sabe que tem as milícias, no Brasil, a gente sabe que as polícias militares são independentes das vontades dos estados, mas enfim, mas que o Estado teria o monopólio da violência legítima sobre o corpo da população. Mas então não é com a secularização que eu estou usando metodologicamente, apesar de eu estar a todo momento me referindo a ela. Eu acho que esse papo de esferas de valor é bonito na teoria, na prática as coisas se mostram muito mais complexas e a história do Brasil, inclusive, ela mostra que há uma originalidade para se pensar essa relação. Né? E o Weber? O Weber, a gente deixa o Weber no cantinho e vamos tentar acompanhar passo a passo como a Igreja Católica e a República se estabeleceram. Vamos tentar olhar como a Revolução Francesa preconizou uma coisa e na Europa se trabalhou de uma maneira muito diferente do que no Brasil. Para a gente ver como que a gente produziu uma comunidade política que é ao mesmo tempo uma comunidade religiosa, como a gente não consegue separar essas coisas. Então vamos para a história do Brasil, nossa querida República das Nações. Primeira coisa importante, quando a gente vai lá olhar a Revolução Francesa e todo o movimento iluminista, eles são eminentemente anticlerical. Uma das primeiras tarefas da Revolução Francesa, é claro que a gente vai ter indas e vindas nisso, inclusive com depois o sobrinho do Napoleão, né, o Napoleão III, vou fazendo um recuo conservador muito forte em relação a isso, e depois, enfim, o que seria isso? Que o Estado ele se financia pegando a terra das igrejas, né, da Igreja Católica. Na Revolução Francesa, uma das primeiras tarefas foi confiscar riquezas e terras da Igreja Católica e ter mais do que isso, né? Esse é um movimento anticlerical e a favor da racionalização do corpo social, a partir, inclusive, depois do 1870, né? Ali, já terminando o século XIX, a República a Terceira República Francesa, pensando a universalização do ensino, a partir de uma concepção bem positivista, não vou descrever o que é positivo, mas pensando a razão, a ciência. O Brasil, a República nunca teve uma postura nesse sentido, né? A nossa república ela não foi anticlerical de início, apesar de ter alguns aspectos positivistas, inclusive está a frase na nossa bandeira. Se a gente lembrar a história do Brasil, a nossa independência ela foi diferente de outros países da América Latina. A gente foi primeiro um império, que a religião e política era completamente misturado. O Brasil já estava se vendo como um povo católico, se reconhecendo dessa maneira. E quando vai caminhando para o fim do Império, a Igreja Católica ela rompe. Lembrando que a Igreja Católica é do Vaticano, né? É um Estado, inclusive. É uma outra nacionalidade, é estrangeiro ao próprio América Latina, né? Mas, enfim, a Igreja Católica rompe com Dom Pedro II a partir de chamado de uma querela das investiduras. Também não vou retomar a história aqui precisamente, mas um pouco que por causa da influência da maçonaria, inclusive dentro da igreja, Dom Pedro II prende alguns bispos e isso causa o rompimento
da Igreja Católica com o Império. Quando a gente tem o advento da República, em 1889, Império e Império e Igreja Católicos não são mais parceiros íntimos políticos, apesar de ser a mesma coisa. E quando entra o processo de separação do Estado com a Igreja, como a Igreja Católica ela estabelece uma espécie de parceria com a República, eu não tenho um movimento anticlerical, muito pelo contrário. Eu tenho um acordo entre cavalheiros. Ó, nós vamos separar os ritos públicos dos ritos religiosos. Então, em vez de ter o batismo, a gente vai ter como reconhecimento do Estado que a pessoa nasceu, a certidão de nascimento, a gente vai ter o matrimônio a partir do Estado, a gente vai ter a certidão de óbito, eu vou ter uma separação entre Estado e Igreja, mas eu, República, como eu não tenho condições de fazer algumas coisas que é da minha atribuição, eu não tenho nem como me financiar, porque eu não estou roubando as suas terras, como a Europa em boa parte fez, você vai ter o monopólio da saúde, da educação e da assistência social. Logo ali no começo da nossa república, esses três âmbitos, que são de políticas públicas, que é do âmbito da política, já teve uma inserção religiosa nela. Eu nasci em São Paulo, apesar de ser santanense agora, e lá em São Paulo é muito evidente como a gente tem trocentos hospitais católicos, trocentas escolas católicas. Aqui nos interiores, há santas casas, como hospitais, que têm uma certa tradição e permeabilidade social de muitos anos. A Santa Casa são da Igreja Católica, que é o chefe supremo é o Papa. Né? Os colégios maristas, salesianos, etc., que também estão nas nossas capitais aqui no Nordeste, não é que esses colégios que tem, são centenários, muito deles, né? Não é que eles são da diretoria católica, a diretoria professa uma religião, eles são da igreja. Isso trouxe uma permeabilidade social na sociedade civil, em termos de políticas públicas. Então, você pensou em políticas públicas, saúde e educação no Brasil, sempre teve um dedinho religioso. Isso deu um acesso social imenso à Igreja Católica, até os anos 70 do século passado, então, século 20, 1970 alguma coisa, missionários católicos com cartas, com documentos do Estado, em nome do Estado brasileiro, iam para a Amazônia ocupar regiões. Havia um acordo que é muito mais complexo do que pensar a separação dos ritos laicos que a nossa república produziu. Isso produziu uma mentalidade cristã e uma falta ou melhor, uma naturalização de atores religiosos agindo politicamente que pouca gente questionou até os anos 80. Né? A saúde e a educação trouxe que o Estado brasileiro nunca conseguiu fazer depois direito. Uma permeabilidade social para as igrejas, né, para a Igreja Católica no começo e para as igrejas agora, que assim, eu diria que no Brasil a única instituição que faz formação política de verdade não é o Estado, não é os partidos, não são as escolas, são as igrejas, né, com essa permeabilidade e com essa autorização social de agir politicamente. É claro que eu não estou falando aqui de eleições, por exemplo, né, que isso vai acontecer a partir dos anos 90, a partir da chave do pentecostalismo e do neopentecostalismo, que vai disputar a hegemonia católica em outros terrenos, politicamente falando. Mas a sociedade civil e ações de políticas públicas, sempre teve um dedinho da igreja, sempre a direita e a esquerda. O MST não dá para pensar sem uma esquerda católica, o próprio Partido dos Trabalhadores nos anos 80 não dá para se pensar sem uma esquerda católica, o próprio pensamento progressista pedagógico, Paulo Freire tem uma influência da esquerda católica, assim como também eu poderia dar milhares de exemplos, mas eu gostaria de ficar nesse da esquerda, para mexer nesse nosso imaginário da relação entre religião e política, mas também de muitas ações conservadoras de atores religiosos em ações
políticas, né? A gente trouxe uma permeabilização disso que a República Velha deu para eles, que agora é difícil de tirar. Inclusive, a própria noção de religião passa por aí. O espiritismo, ele não é considerado religião em todos os lugares, é considerado Brasil. O espiritismo teve que ser lido aqui no Brasil como religião e também pensado como alguém que promove, uma instituição que promove saúde, que promove ações educacionais e que faz assistência social. É quase que dizer que para ser religião no Brasil, eu tenho que passar por esse tripé, saúde, educação e assistência. Senão, a minha ação religiosa está sendo colocada em xeque. E aí, claro, a gente tem uma reconfiguração com as mídias hoje, né, com os partidos políticos, mas eu gostaria de argumentar que desde o início da nossa república, a religião e política sempre foram associados. Quando que a gente teve algum tipo de mudança disso, mas de uma maneira muito tímida? A Igreja Católica tinha tanta força ali nos anos 30, no começo da Era Vargas, que o Vargas, para começar a fazer a primeira proposta que o Brasil teve, só nos anos 30, de uma educação ofertada pelo Estado e tentando almejar uma universalização do ensino, o Vargas ele teve que negociar. E negociar com quem? Com os agentes católicos. Né? Eles tinham um monopólio e o Vargas queria tirar esse monopólio. Agora eu vou ter escola pública. Inclusive, ele que criou o tal dos grupos escolares, né? Pensando os grupos escolares como módulos de ginásio, de colégio. Inclusive, a nossa primeira escola aqui em Santana, que é Francisco Correia, começou como grupo escolar, né? Tirando o monopólio educacional da igreja. Como é que ele negociou isso? Olha que legal, olha como era laico, né? Como sempre, o laico é uma discussão muito complexa no Brasil. Eu vou fazer escola pública, mas vai ter ensino religioso católico obrigatório, beleza? Né, vamos negociar, eu vou disputar com você agora o mercado da educação, mas se você não me causar muitos problemas, vai ter o ensino religioso obrigatório. Nosso primeiro modelo educacional brasileiro, público do Estado, já começou com ensino obrigatório religioso. Além disso, para afirmar esse acordo de que o Brasil é uma nação cristã e o Estado vai fazer propaganda disso, o Estado, a partir da escola, de norte a sul, vai fazer propaganda disso, eu quero encravar, diz a Igreja Vargas, eu quero cravar no coração da capital federal, que na época era o Rio de Janeiro, um símbolo de que nós brasileiros somos todos católicos. E aí, em 1938, entregue na virada de 42 para 43, começa-se a construção do Cristo Redentor no Rio de Janeiro, lá no Corcovado, como um símbolo de um acordo, de uma união entre Igreja Católica e Estado brasileiro. Ali a gente já estava configurando e já modelando os últimos contornos de uma comunidade política sobreposta de uma comunidade religiosa. E o Vargas ele vai fazer um esforço imenso para homogeneizar a sociedade brasileira. Então ele vai construir, por exemplo, acho que está no próximo slide, a Rádio Nacional. A Rádio Nacional, que foi feita ali nos anos 30, eu acho que eu não pus. Eu não pus, mas sobre a Rádio Nacional. A Rádio Nacional, que foi construída aí nos anos 30, o sinal de rádio dela pegava quase no Brasil inteiro. Em boa parte, a gente explica muito flamenguista no Nordeste, porque nos anos 50, nos anos 40, você estava aqui no interior de Alagoas, você ligava o rádio, o jogo que era sintonizado era do Rio de Janeiro. Não era daqui, pela Rádio Nacional. A gente teve, primeiro, uma promoção da cultura carioca como cultura nacional, então a figura do samba, e olha que o samba tem essa influência do candomblé, da cultura afro, né, que mostra um pouco o rearranjo do nosso sincretismo religioso, ao mesmo tempo que todas as escolas públicas nacionais, a gente colocava um marco simbólico na capital da nossa república do catolicismo, onde a gente, então, delineia um marco entre uma sobreposição entre uma cultura política e uma cultura religiosa, entre uma comunidade. Ser brasileiro, votar, é ser católico, nem que seja não praticante. Isso é um oxímoro, quem é bom de português, ou seja, são contradições em termos. Você professar
uma religião que você não a pratica. Mas a gente delineou a partir de quais processos? Uma marcação simbólica e a educação. Marquem bem isso, porque isso para mim interessa bastante, né? A escola atuando como, então, recontagem da história nacional a partir do catolicismo, reforçando a primeira missa, reforçando que foi Dona Teresa que fundou Santana do Ipanema nas escolas, com marco simbólico dentro da capital da República, delineando isso e, claro, a partir dos anos 80, que eu não vou conseguir traçar agora, que eu já estou quase uma hora de aula, isso entra em crise no Brasil, não a relação entre religião e política, mas sim a hegemonia católica sobre isso, né? Que aí a gente pode depois discutir melhor nas perguntas como como se pensa então a relação entre religião e política a partir dos anos 90, 80 e que a gente está passando agora, esse momento de transição. Porque para mim o que importa no argumento agora é que ela sempre existiu, a educação é um papel primordial para se pensar nisso e os registros públicos simbólicos, né? As praças, nomes de praças, feriados nacionais, então a Nossa Senhora Aparecida, ela virou feriado nacional mais ou menos ali na Era Vargas, que depois foi ganhando cada vez mais conotação de força, o 12 de outubro. Enfim, essas marcações, a partir dos poderes instituídos, onde se reconhece uma comunidade política, é o que importa para mim agora para se pensar esses processos. Por quê? Porque Santana está passando por isso, né? É um pouco que eu falei agora. Porque Santana, para a gente já chegar no final, está passando um pouco por isso. Tudo isso que eu falei sobre a associação, ela é somada sobre um projeto de construção em Santana, que já tem verba responsável. Eu não sei quando que vai começar, mas não vai demorar muito, de um santuário em nome de Santa Ana. Então, aí aqui estamos Santa Ana e Maria, a construção da maior estátua vai falar um pouco do perdão nas perguntas, viu, da dívida. Maior estátua de uma santa, né, não é do santo, não é do Cristo, do mundo, segundo estão projetando. Tem todo esse processo, olha como das escolas, inclusive, de colocar esses bustos, estátuas de Santana nas escolas municipais, porque aqui em Santana, então, estão se produzindo com muita força uma associação entre poder político e poder religioso. A tal ponto que está tentando fazer uma certa subjetivação, uma certa imposição de como se reconhecer, de como se vê, a tal ponto de que as pessoas se definam como politicamente pertencentes à região e a uma religião específica, que aqui também é o catolicismo. A gente está tendo uma produção de uma simbiose, tardiamente, talvez pela força da tradição contada historiográfica do cangaço, que é muito similar do que a gente passou pela história do Brasil no início da República até os anos 80. Por isso que eu estou revisitando. Então, pensar política e religião aqui em Santana, na chave da laicidade, me faz entender que uma proposta política é fazer as pessoas se reconhecerem ao mesmo tempo de uma comunidade política e religiosa. Né? E não questionar a naturalização, ou seja, colocar como natural essa relação. Do meu ponto de vista, desnaturalizar isso, ou seja, dar aula sobre isso, falar sobre isso, mostrar que isso não é assim em todos os lugares, que talvez política não deveria ser associada com religião, é um baita ato de intervenção política. Né? Mostrar que essas ações não deveriam ser naturais como está sendo posta. Né? Porque mexer na chave desse reconhecimento é produzir uma naturalização de como as pessoas são e sempre serão e foram assim a partir de uma tradição que normalmente ela é produzida, né? Assim como a gente já produziu uma tradição que é do cangaço, estão produzindo uma tradição da nossa origem a partir de Santa Ana e do catolicismo aqui de Santana do Ipanema, né? Há um processo muito semelhante do que aconteceu com a história nacional ali da República, era Vargas, até os anos 80 no Brasil. Pensando processos que vão desde a reelaboração da história, marcos simbólicos construídos na cidade, como esse projeto, e o papel da educação como divulgadora dessa confissão.
né? Então, como eu falei, a nossa primeira escola pública no Brasil, aqui é a Maquete, né? Ela teve como ensino obrigatório a religião católica, né? Inclusive, a proposta de ensino religioso agora nas escolas, para quem olhar a BNCC, é bem interessante. Não é uma aula sobre religião, é uma aula sobre tolerância religiosa, para ensinar a respeitar o pluralismo religioso, né? Não era o que acontecia, mas claro que uma coisa está na BNCC, outra coisa que as pessoas fazem, né? Mas enfim. Mas não era o que acontecia lá na Era Vargas, era o ensino religioso católico em todas as escolas estaduais, todos os grupos escolares, e como há um processo coetâneo, né? E aí, chegando, então, para o final, né? Pensar em estratégias e dar uma aula sobre isso, para mim, já é uma estratégia de se pensar como a naturalização da religião e a política ela é um grande problema, né? A gente deveria trabalhar numa chave mais plural e pensar como toda essa naturalização da religião na política, ela traz consigo imposição de pautas morais e de condutas, né, moralizadoras. A gente pode até ficar falando mal aqui de várias matrizes, etc., mas na hora que a gente vai discutir determinados temas sensíveis no nosso Congresso Nacional, como pensar pautas LGBTs, a questão do empoderamento feminino, da identidade feminina, do direito ao corpo e à reprodução das mulheres, a gente tem um grupo religioso de várias matizes. Né? É claro que alguns fazem mais barulhos do que os outros, mas se a gente for olhar os votos e as bancadas, a gente vai ver que o discurso, inclusive em plenário, de que o Brasil é um país cristão e que por isso deve ter que preservar alguns valores, por causa dessa comunidade política religiosa, ou seja, está nas mentalidades inseridos, então, de várias matrizes do nosso cristianismo. Né? Não é exclusividade de uma matriz A, B ou C. Quando a gente olha, às vezes a gente fala bancada evangélica, e esse nome, às vezes, eles mascara pessoas que defendem pautas a partir de matrizes católicas, por exemplo, né, ou matriz de protestantes históricos, ou seja, isso vira uma homogeneidade só, apesar que depois eles disputam entre si. A gente precisa olhar com mais calma de como disputar essa permeabilidade social para além do processo eleitoral. Está na hora da sociedade civil laica, então pensando em sindicatos, partidos, escolas, associações, começarem a fazer formação política de base de verdade, né? Chegar aonde só tem as igrejas chegando, porque isso produz uma mentalidade que vai dar legitimidade lá no Congresso para tal discurso e esse discurso passar para a maioria da população, né? E aí eu gostaria de concluir, então, a partir então dessa minha intervenção, esse é o meu último slide, de 5 minutinhos aqui, pensar os anos 80 para cá, né? Porque a minha argumentação a partir da noção de laicidade não é que, de repente, religião e política começaram a misturar e antes não tinha. É que eu tenho uma reconfiguração dessa mistura a partir da disputa da matriz de poder da matriz política dentro do próprio cristianismo brasileiro. Então aí a gente tem grupos surgindo com muita força a partir da mídia, pensando o Estado de maneira diferente. Enquanto antes, religião e política, o Estado era pensado como alguém que tinha que ouvir os valores da sociedade civil e quem tinha o protagonismo das políticas públicas era a Igreja Católica, então ela estava toda imbuída em política. Isso sem contar que muita gente fala, mas antes não tinha padre disputando eleição. O que era o padre Cícero? O padre Cícero ganhou 15 eleições, não sei se foi 15 na verdade, mas ele ficou quase 30 anos como prefeito de Juazeiro do Norte, ele era padre, apesar de idas e vindas. A gente tem vários exemplos de padres e membros do... Não é com tanta força que nem é hoje, mas sempre existiu, e com muita naturalidade, pouca gente questiona e fala, é verdade, o padre Cícero era padre e prefeito. Será que tem algum problema nisso, né? Por causa dessa tipo de naturalização da sobreposição entre comunidade política e religiosa.
Mas é verdade que a partir dos anos 90 a gente parte com uma reconfiguração, enquanto uma ponta pensa em políticas públicas, a outra pensa em mídia. Enquanto uma está pensando em hospital, a outra está pensando em difusão de rádio, mídias, internet, ou seja, a gente tem uma recolocação do proselitismo. Enquanto, num lado, antes, eu tinha um processo educação, saúde e sociedade civil e política pública, agora eu tenho meios midiáticos, né, mas sempre existiu esse proselitismo religioso pensado na esfera pública, né, e não mais um proselitismo, não mais não, nunca foi, né, e não mais como uma difusão religiosa pelas consciências privadas, né? Que é a ideia lá do Weber, a religião devia estar na esfera privada, na esfera pública a racionalidade e um Estado laico. No Brasil a gente nunca teve essa configuração, a gente sempre teve a religião no público, né? Assim como nós temos hoje. E claro, né, uma disputa partidária e eleitoral muito forte, entrando, enquanto a gente tem a CNBB tentando dialogar com a ciência, a CNBB é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, né? Lançando portarias, etc. A gente tem um grupo ali que está produzindo partidos políticos, entrando em disputas eleitorais e produzindo políticas públicas, que é a Damares ali no Ministério das Mulheres, com uma pauta e um discurso de que nós somos uma comunidade cristã. A gente tem uma reconfiguração, mas talvez, será que é tão diferente assim como foi no passado? Né? Será que é porque tem um outro grupo que está tentando produzir uma outra naturalização? Porque se a minha hipótese está verdade, o nosso buraco é muito mais embaixo, é muito mais complexo do que a gente está pensando e não adianta apenas pensar na disputa eleitoral. A gente tem que fazer uma disputa em outros terrenos também, inclusive das formações da cidadania. Talvez parece que as escolas estão sendo universalizadas, mas numa mentalidade muito instrumental e do mercado de trabalho. Quem está pensando, fazendo as pessoas pensar a si mesmo e o meio onde elas vivem e tentando problematizar mudanças, foram, e se a gente continuar do jeito que está, sempre serão as igrejas. E aí a gente sempre terá essa sobreposição de uma comunidade política que se reconhece como religiosa e não como uma comunidade política plural, onde o conflito faz parte e, portanto, o terreno da tolerância. Eu concluo por aqui, eu falei muitas coisas, estou aberto a dúvidas, sugestões e críticas e falar um pouco porque esse perdão da dívida, ele tem a longo prazo, porque lá na República, na República Velha, é o início da lei de que as igrejas não pagam imposto. E elas nunca pagaram imposto no Brasil, né? E talvez, se a gente continuar assim, vamos continuar na mesma, né? Diga, Levi. Léo, valeu pela exposição. Eu anotei aqui, para a gente começar, quatro grupos de perguntas. E aí eu vou te passar a primeira, da dona Maria Helena. Ela colocou o seguinte, ela disse, a religião cumpre funções sociais, gera utopias, justifica o modo de existir, etc. Inclusive, depois ela falou mais no chat, né, trazendo explicações sobre o que é a religião, do ponto de vista da psicologia, da sociologia, coisa da ligação do homem com o transcendental e tal, mas aí, lá ainda no começo do encontro, ela deixou uma questão que já é uma primeira questão aí para a gente refletir, né? Ela pergunta, depois de fazer aquela colocação sobre a religião, no final das contas, pensando o Brasil, ela tem garantido a hegemonia das classes dominantes ou favorecido a autonomia das classes oprimidas? Então, primeira questão que eu passo aí para você, companheiro. E muito obrigado por dispor do seu tempo, compartilhar com a gente seus estudos, suas reflexões sobre a vida, sobre a política, sobre si mesmo. Está com você, Léo, novamente. Primeiro, agradecer a Maria Helena, que eu acho que eu vou chamá-la de pessoa querida, porque a gente encontra ela várias vezes aqui nos cursos e com boas contribuições e bons comentários. Mas
Eu vou responder não respondendo. Metodologicamente falando, eu posso analisar a função da religião na sociedade a partir de dois viés, apesar que a comunicação entre eles, né? Eu posso olhar as práticas dos atores que se definem como religiosos, então olhar o que os padres estão fazendo, o que as pessoas estão fazendo, e aí, ou eu posso olhar para as doutrinas e para essa relação de produção de sentido sobre o mundo que muitas das pessoas buscam, né? Então, as religiões, elas reproduzem e colocam visões de mundo. Apesar de, por que eu prefiro a primeira ao invés da segunda? Porque quando a gente vai falar, por exemplo, da Igreja Católica, é um mundo de brigas e versões e de doutrinas que talvez até sejam contraditórias entre si. Né? Então, quando eu vou olhar para as disputas entre religião e política, uma coisa é olhar para o que as pessoas fazem, a outra coisa é olhar para o que as doutrinas dizem. Né? E aí eu estou mais alinhado a pensar, então, no que as pessoas estão fazendo, os atores religiosos estão fazendo, do que as doutrinas. Porque quando a gente vai olhar para o que os atores religiosos estão fazendo, essa relação entre uma produção de uma política conservadora e de uma política progressista cai por terra. Principalmente no Brasil, e talvez não só no Brasil, na América Latina, que produziu algo chamado teologia da libertação e que depois teve seus desdobramentos chamado filosofia da libertação. Então, quando a gente olha, porque quando a gente fala a Igreja Católica, a gente acaba reificando, ou seja, objetificando apenas sua cúpula e que os bispados, e aí se a gente olhar para as práticas dos atores que se dizem religiosos, desde sempre no Brasil, a gente tem uma postura progressista de muitos religiosos. Né? Então, e também é bom, a gente pode desmistificar que é porque é religioso, é conservador. A história do Brasil mostra que não necessariamente. Né? E aí, pensando, principalmente a teologia da libertação, e o Vaticano II, né? Então, o Vaticano, então, pensando numa esfera mais global do catolicismo, né? O catolicismo ele produz diversos concílios para fazer pautas significativas, e nos anos 60 a gente teve uma igreja católica muito mais progressista do que conservadora, que a gente teve um recuo muito grande depois, que produziu diversos documentos chamados Vaticano II. E é nesse bojo que a gente produziu também, só foi possível produzir no Brasil, a tal da teologia da libertação. E aí, dentro desse bojo, a gente, como eu falei para vocês, né, a origem do movimento sem terra, a origem de muitas das demarcações quilombólicas indígenas, tem figuras religiosas no meio. Né? A direita e a esquerda, talvez, no Brasil, e pensando, inclusive, a ditadura militar, eu não vou lembrar o nome do livro, mas tem um livro muito interessante que mostra que como a classe média radical, tem gente também que acha que a classe média sempre foi conservadora, né? Quem foi para a luta armada na ditadura militar foi a classe média que estudou em colégio particular de padre. Como essa classe média que pegou em armas, que foi revolucionária e foi perseguida na ditadura militar, ela é, em boa parte, oriunda de colégios católicos e de grupos católicos de esquerda. Interessante, um dos intelectuais mais interessantes que nós produzimos tem uma influência imensa da teologia da libertação, que é o Paulo Freire, né? Então, só para não estender muito, quando a gente fala assim, de uma maneira, a função da religião, a gente está pregando, a gente está dizendo que o campo religioso e seus atores da sua prática, ele é homogêneo. Né? E aí a gente tem a religião cumprindo uma função dentro da sociedade. Eu prefiro, metodologicamente, olhar o que os atores estão fazendo. Então, por exemplo, no meu doutorado, eu fui analisar programas religiosos e o que eles estão falando dentro dos programas, né? Suas ações efetivas, e não olhar a teologia e a doutrina, né? Então, quando a gente vai olhar isso, a gente vai ver que esse mundo religioso é muito mais plural e complexo do que a gente pensa, e que também há uma produção progressista de atores religiosos. Mas não é o que a gente vê no Congresso, com certeza, né? Mas enfim, eu acho que é um pouco por aí. Eu acho que ela não tem uma função específica. Eu acho que. E esse direita-esquerda, na verdade, às vezes a gente tinha que
olhar com mais calma para ver o que os atores religiosos estão fazendo, né? Cracolândia, em São Paulo, que é uma figura, só para concluir, né? Que é uma imagem muito emblemática sobre a vulnerabilidade. Quem é persistentemente fazendo política de assistência social na Cracolândia é o padre chamado Júlio Lancelotti, que tem uma pastoral dos sem-teto. Está lá e fazendo uma defesa radical, direito à cidade, direito, enfim, que é uma figura que é chamada de comunista todos os dias, apesar de não ser, né? Enfim, só para. Ao mesmo tempo que a gente tem o Júlio Lancelotti, a gente tem o Malafaia no Congresso, né? Só que o Malafaia tem muito mais visibilidade que o Júlio Lancelotti. Diga aí, Levino, próxima. Vou mandar um bolinho aqui de questões e comentários que se conectam ao que você estava dizendo, inclusive a questão da pluralidade, da diversidade que compõe o universo religioso, né? O Tiago colocou o seguinte, né, ainda por volta das 4 horas da tarde, ele perguntou, professor, o que você acha, né, quer dizer, professor, você acha que o Brasil pode se tornar um país protestantista, e ele colocou esse protestantista dentro de aspas, né, devido ao crescente fanatismo dessa denominação, ou de movimentos que fazem parte, né, pensando de maneira genérica essa denominação. Aí, complementando, o Éder colocou o seguinte, ajudando a explicar. Ele falou, como protestante, fico extremamente triste e envergonhado com o perdão da dívida destas igrejas. E falou, Tiago, só um minuto para aceitar aqui o participante. Aí ele falou, Tiago, dentro do protestantismo há denominações que se diferenciam em suas teologias, práticas de culto, vida religiosa, visão de mundo, né, etc. Há todo um grande pluralismo nesse universo, né? Aí ele falou, visão fanática, fundamentalista de mundo não pertence a todo o corpo protestante. Creio que você esteja se referindo ao pentecostalismo e ao neopentecostalismo. E aí o Emerson, né, um pouco depois ele falou, vai ser perdoado 1 milhão em dívidas das igrejas, mas vai ser reduzido do orçamento das instituições educacionais, né, uma grande quantia também. E aí ele comenta, um exemplo de que o Estado é laico apenas no imaginário ou no papel, né? E aí eu passo para você, nesses comentários e essas indagações. É verdade, né? A gente tem que respeitar o corpo de praticantes das religiões, e eu tenho certeza que uma coisa é a cúpula e a sua elite de representação, e outra coisa é a maioria das pessoas que frequentam aquela denominação religiosa. Então, há uma dissonância, né? E eu em nenhum momento falei que os pentecostais e os neopentecostais eles são em si mesmos fundamentalistas, né? E aliás, toda a minha argumentação aqui, e já tentando responder um pouco, a gente tem que aprender a dialogar com os diversos grupos, porque senão essa questão do Estado laico só no papel, e eu concordo, eu acho que ninguém acha que o Brasil é um Estado laico, e eu tentei argumentar que nunca foi, a gente tem uma guerra perdida, né? E é um pouco disso que eu estou tentando argumentar aqui, de que, por exemplo, esse perdão da dívida, né, a população concorda. E a população concorda e vai concordar enquanto tiver essa associação tão próxima entre corpo político e corpo religioso. Né? Enquanto a gente ainda pensar que ser brasileiro é ser cristão, né, as pessoas pensarem, essa tá perdido, vai passar no Congresso, vai passar com pouco ruído, com pouco barulho, e porque também, do meu ponto de vista, há uma espécie de preconceito inverso. Não existe racismo inverso, isso é verdade. Mas eu acho que é um estereótipo muito forte dos pentecostais e dos neopentecostalismo, e eu que já fiz muito campo em igreja, por causa da minha pesquisa de doutorado, já frequentei muitos cultos,
há muitas pessoas que frequentam essas igrejas que é possível dialogar sobre vários assuntos que é posto como tabu, né? Como, por exemplo, aborto, e assim vai. E aí a gente tem uma imagem que não deixa a gente produzir um diálogo profícuo entre. E se a gente não aprender a fazer esse diálogo, e aí eu estou colocando a gente como campo progressista, sei lá, de diversos matizes, que concorda que a gente tem que todo mundo tomar vacina, que a Terra não é plana e que o Estado deveria ser laico, a gente deveria aprender a dialogar com essas pessoas. Tem que fazer esse exercício de relatividade de que talvez há algo de acertado na visão de uma dessas pessoas para conseguir dialogar. Né? E talvez essa imagem da representação da sua cúpula política não representa a maioria dos fiéis. Né? Eu tenho certeza disso. Alguém que já andou e frequentou muito dos cultos como pesquisador. Né? Uma coisa é a sua elite política, outra coisa é a sua cúpula. Né? A sua cúpula está muito mais ligada a interesses de uma elite política e econômica do que o trabalho de base. Há muito mais semelhança num fiel de base com um trabalhador, em questões de vulnerabilidade do que com essa elite dessa cúpula. E a gente não está sabendo produzir essa verossimilhança entre esses diversos grupos para se dialogarem, né? Infelizmente. Se o Brasil vai virar um país protestantista, olha, outra coisa que está indireta em toda a minha argumentação na minha aula, porque o problema é a associação dessa comunidade política com religiosa. Então, se é um país católico, ou se é um país protestantista, ou se é um país budista, para mim seria um problema, né? Nesse sentido de se pensar o pluralismo, o Estado laico, a liberdade e a política por ela mesma, enfim, né? A naturalização de certas pautas conservadoras religiosas, a naturalização de certas condutas morais, a naturalização de certas verdades, tudo isso é o que eu estou tentando argumentar e combater como intervenção como pesquisador e professor, né? Então, não sei se protestantista seria um problema maior do que catolicista, né? Como a gente enfrentou durante a ditadura militar, né? A cúpula católica inteira, quer dizer, teve alguns casos pontuais, como Evaristo Armes, como eu falei. Evaristo Armes é um bispo de São Paulo que protegeu e tentou, e é um militante dos direitos humanos que faleceu há pouco tempo, né? A gente, uma coisa é olhar os atores, outra, mas a cúpula em si mesma e toda a associação, quer dizer, hoje a gente tem marcha pela família, se a gente olhasse lá, antes da ditadura militar, estava lá, família, terra e propriedade, né? E esse família era na conotação ali da construção de uma moral católica, né? Então, eu relativizaria essa questão de que, agora, se o Brasil virar evangélico, se o Brasil. Eu acho que a questão não passa por aí, né? Como eu estou tentando falar, a gente está passando por uma reconfiguração, mas eu não acho que essa reconfiguração seja necessariamente mais perversa do que a gente teve anterior. Né? É que essa reconfiguração ela tira da naturalização anterior e a gente vê com mais desconforto. Mas a relação entre religião e política, dessa chave conservadora, dessa pauta moral, ela está desde o Império no Brasil. E agindo com o mesmo ímpeto. É que agora a gente tem uma reconfiguração. Não sei se vamos virar protestantistas, eu acho muito difícil, porque também a gente tem uma reação da hegemonia católica para não perder os fiéis, que pode ser visto até, por exemplo, com a construção do santuário aqui, né? Mas eu diria que a questão não é se somos catolicistas, protestantistas, evangélicos. A questão acho que é mais complexa do que colocar nesse termo, né? E aí falar um pouco desse 1 bilhão, né? Da dívida, que também é colocado aí no colo
dos neopentecostais, mas também todas as religiões vão ser isentas. E, a elaboração da isenção de imposto para as igrejas remonta nisso da nossa república. Né? No Brasil, a igreja nunca pagou imposto. E talvez a gente tenha que rediscutir esse tipo de relação. Né? Ela se torna mais indecente agora porque a gente vive num afrouxamento de direitos de várias posições. Mas se a gente olhar as promoções de isenção fiscal do governo FHC, governo Lula e Dilma, estavam todos lá, viu? Essa isenção. E, inclusive, nas eleições do governo Dilma, o Dilma Cedo foi um cabo eleitoral muito importante, né, para divulgação e defesa e etc. Né? Claro que quando começou a fazer água, ele pulou rapidinho. Mas, para a gente entender que esses grupos, essas configurações, e mesmo a isenção fiscal agora, não é uma novidade, é um problema muito mais complexo do que a gente está lidando agora, né? Enfim, gostaria que fossem tributados e que a educação não fosse atingida. Mas, mais uma vez, né, o consenso social vai permitir. Se a gente não disputar esse consenso de outras maneiras, essa questão está perdida. Não sei se respondi, caro Levi. Vou seguir te passando mais questões. Agora, a questão da Mariana Dada, ela colocou o seguinte: o fato de ter passado no Congresso perdão das dívidas de 1 bilhão das igrejas tem a ver com a falta de laicidade do governo? Nosso presidente correrá o risco de ficar mal visto com a bancada religiosa para acatar o clamor da população contra, e aí, entre aspas, o que é que você pensa? Complementando o que você estava dizendo, uma complementação aí. Primeiro é que na fala, na pergunta, parece que o Bolsonaro poderia ser contra, e também não, né? O Bolsonaro faz parte desse bojo. Ele é um prazer sancionar um negócio, não é? Eu acho que ele não vai fazer isso porque ele quer ficar bem ou mal com a bancada evangélica, ele quer ficar bem sempre, independente da ação, porque faz parte do projeto eleitoral e da sua base de aliado, né? Mas sim, isso demonstra a permeabilidade que a religião tem na política. Porque, não sei se vocês foram olhar, mas só tem um partido político que, em bloco, votou contra. Não vou fazer propaganda desse partido aqui, mas enfim, só tem. Olhem no Google, né? Partidos à direita, à esquerda e ao centro votaram a favor da perdão da dívida das igrejas. Né? Para a gente entender que quando a gente está falando de perdão da dívida, talvez a gente associe ao pentecostalismo, etc., mas não é. É mais complexo do que isso. Inclusive, partidos que são considerados de centro-esquerda e que têm projetos mais de inclusão social votaram a favor da perdão. Só tem um dos 28 com representação no Congresso, só um. Todos os seus deputados votaram contra a perdão da dívida da igreja. Isso mostra, primeiro, né, se a gente liberalmente pensar pela chave liberal que o Congresso é representação do povo, apesar de não ser, né, dessa ilusão, e que o executivo parte de outras matrizes, isso é muito elucidador de como o nosso Estado ainda precisa caminhar para projetos mais laicos, mais ampliados. E sem contar que a gente precisa pensar trabalhos de base, inclusive de partidos, que não tenham interferências religiosas. Né? Mais uma vez, apenas um partido do Congresso votou, outros partidos de esquerda, sei lá, votaram a favor do perdão da dívida, sabendo do prejuízo que isso vai ter para o orçamento, inclusive do corte da educação, da saúde, etc. Né? Não é só o governo Bolsonaro que está preocupado com a imagem com o público cristão. Né? Ou talvez não é que eles estão agindo com preocupação com a imagem, eles estão agindo de maneira convicta. Talvez o meu argumento da sobreposição dessas comunidades faz muito sentido quando a gente olha como cada deputado votou
a perdão da dívida e a configuração dos partidos, né? Lembrando, por que é importante olhar para os partidos? Né? O presidencialismo de coalizão, o nosso Congresso, o líder do partido é um cargo dentro do Congresso, que tem responsabilidades, tem gabinete. O líder do partido é responsável para indicar como cada membro daquele partido deve votar. E se o membro não votar com a indicação do líder do partido, o líder do partido tem poder de punir aquele deputado, porque a gente vive num sistema de coalizão e voto proporcional no nosso Congresso. Então, a lógica, poucas pessoas sabem disso porque a campanha é particular, é pessoal. A lógica de atuação dos deputados dentro do Congresso é em bloco partidário, né? Se o líder liberou para votar sim ou não, isso diz muita coisa sobre a questão da relação entre política e religião no Brasil. Né? Por isso que eu estou falando, olhem a votação das bancadas, porque as bancadas expressam as lógicas de atuação, porque o nosso Congresso ele é proporcional de coalizão. Então, o líder do partido tem poder, sim. Se foi liberado para votar sim ou não, é porque eles sabiam que o problema ia rachar ou ia pegar mal falar, o PDT, o PT ou PSB liberou para eles votarem. Pega mal falar assim, né? Então eles falou para votar sim, falou para votar não. Há sim a indicação de bancadas, e isso mostra como, na verdade, não é só o governo Bolsonaro que tá preocupado com a sua base eleitoral cristã, e que talvez é mais do que isso, não é que eles estão preocupados com a imagem, há um consenso. Ninguém fez isso e depois chorou à noite. Ou fez isso achando que está errado. É isso que eu quero argumentar. Só um partido. Começa Léo, com 5 e termina com como a 0. gente ainda está dentro aí do tempo, até 5h30, eu vou te passar mais uma, certo? Beleza. Inclusive, dá para você retomar aquela questão da Santa em Santana do Ipanema. Vou te passar. O Tiago colocou o seguinte, ele falou que no Tocantins, né, lá de onde ele está assistindo o nosso encontro, né, ele tem várias cidades nas quais, né, eu acredito que o pessoal do governo, não sei, não tenho certeza, queriam fazer réplicas de Cristo Redentor. Né? E aí ele pergunta, por que em muitas cidades tem cópias ou o pessoal tem esse interesse de fazer réplicas do Cristo Redentor? Então, é uma questão que vem muito né, na linha daquele debate que você estava colocando sobre um intuito de se fazer uma santa bem grandona aí no centro de Santana do Ipanema, né? Por que fazer essas imagens de cunho religioso, católico, né, nas praças e tal? Isso traz algum problema, pensando o Estado do ponto de vista de que no papel ele deveria ser, ele é um Estado laico e tal? O que é que você pensa sobre, como você analisa essas questões? Tô lendo aqui a Benedita voltou a falar, pois é, a Benedita evangélica. O PSOL durante muito tempo teve quadros evangélicos, a Luiz Helena saiu como presidente, e sim, o PCdoB teve gente que votou a favor do perdão, votou junto com a bancada, quer dizer, foi uma vitória cachapante essa dívida, né? Pra gente mostrar. Então, e aí foi só um partido mesmo. Eu fui olhar voto a voto, coisas de sociólogo, né? E aí é isso mesmo. Há um acordo entre as elites econômicas, políticas e religiosas de cada região para se pensar para o lado das igrejas, né? Combater o avanço evangélico, para o lado das elites econômicas, promover o turismo e por que colocar essas reproduções desses marcos religiosos, né? Reproduzir, trazer o turismo, aumento de renda, maior exploração, porque a gente sabe que muita gente aqui trabalha sem carteira assinada, né? Mas o interesse de produzir esses escritos, ele passa por interesses econômicos e religiosos. Para a igreja interessa porque ela está querendo aumentar a sua base de fiéis e por os políticos locais aumentar a renda a partir do fluxo de turismo, né? Eu acho que Juazeiro do Norte ensinou muito bem isso, e inclusive, né, o padre Cícero, como representação religiosa, ele foi perseguido dentro da igreja durante muito tempo.
E aí, a partir dos anos 90 e dos anos 2000, com o avanço evangélico no sertão, hoje se discute a canonização do Padre Cícero, né? O que seria impensável há 20, 30 anos atrás, a partir de todo o processo que ele sofreu dentro da Igreja Católica. Então, vai passar aqui, né? Acho que já tem até orçamento aprovado para que transformar uma Basílica de Santa Ana com uma estátua monstruosa, apesar de a gente não ter saneamento básico primário na cidade, a gente vai construir uma estátua que daria para financiar muitas outras coisas, né? Mas vai passar porque muita gente acha que é importante reforçar a religiosidade aqui, há um interesse econômico envolvido, há um interesse do combate para aumentar o número de fiéis, há vários interesses que estão se convergindo para se produzir esse tipo de coisa aqui, né? Não só aqui, em vários lugares. Mas nem todos os lugares têm a força da visibilidade. Eu sei que no Pão de Açúcar também tem, né? Inclusive deve chamar Pão de Açúcar por causa da referência ao Rio de Janeiro, não? Ô, Léo, é isso. No geral, a gente tem mais comentários aqui no chat, então não tendo mais perguntas assim específicas, eu vou te passar para fazer suas considerações finais. E mais uma vez eu agradeço por ter topado, por estar somando, por ter fomentado junto comigo, com outros parceiros, esse curso, né, que está pertinho do final. Então é isso, camarada. Faça aí suas considerações finais de 1 minuto ou de 20 minutos, você que sabe. Fique à vontade. Não, gostaria de agradecer a vocês, acho que foi uma grande empreitada esses longos 3 meses. Gostaria de agradecer a paciência de vocês me ouvirem aqui também, porque eu espero ter deslocado um pouco a questão entre religião e ajudado a gente a se pensar o Brasil. E eu espero vocês daqui a uma semana, na sexta-feira, e eu propus 3 aulas para se pensar o Brasil, 3 aulas que partem de lugares diferentes, com metodologias diferentes, com biografias diferentes, para que a gente possa se pensar e pensar o Brasil de diversas matizes e principalmente pensar o sertão, né? É isso que eu estou tentando fazer aqui e pensar como sertanejo. Então, eu agradeço a todos e a todas, agradeço a paciência, muito obrigado ao Levi e a gente se encontra em breve. É isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado, Léo. Obrigado a todas e a todos. E segunda-feira, se tudo transcorrer corretamente, a gente volta com mais um encontro do curso. Léo, se quiser finalizar a gravação, muito obrigado, parceiro. Bom de rever. Você estava lá todo atribulado, fazendo a pesquisa sobre os nossos estudantes.